Estamos de volta aqui no nosso www.radiosantosabel.com.br. Vamos ver aí quem está na nossa live. Quem está assistindo aí na nossa live. Rosana Kosenko. Grande Jandira disse tudo. Ainda a Rosana e pensar que já fomos a 6ª potência mundial. Verdade. Valéria Beatriz de Carvalho, bom dia, bom programa, obrigado. Então aí o pessoal tá dando uma espiadinha aí na nossa live. Nossa live do programa Debates e Opiniões, que tá lá na minha página, no Itamar Santos. Itamar Santos 13, né? Essa é a página lá do Facebook. Itamar Santos aí com 2 S's. E o programa é Debates e Opiniões. A cultura brasileira, ela é grandiosa, né? Legal, muito show. E aí, Chico Buarque, Paulo Miklos, Zélia Ducan, Arnaldo Antunes, Dado Vilas Boas, ou melhor, Vila Lobos e tantos outros artistas que dispensam a apresentação gravaram a música. O Trono do Estudar, composta por Danny Black, em apoio aos jovens que ocuparam escolas em São Paulo. A iniciativa foi da Minha Sampa, idealizada por Manuela Miklos. A canção é também um manifesto pela educação. Em tempos de ódio e pensamentos estreitos, posicionamentos como estes são fundamentais e a única resposta que vale a pena é por meio da música, da cultura e da cultura. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. A vida deu muitos anos de estrutura do humano à procura do que Deus não respondeu. Deu a história, a ciência, a arquitetura, deu a arte, deu a cura e a cultura pra quem leu. Depois de tudo até chegar nesse momento, me negar conhecimento é me negar o que é meu. Não vem agora fazer furo em meu futuro, me trancar num quarto escuro e fingir que me esqueceu. Vocês vão ter que acostumar porque ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E tem que honrar e se orgulhar do trono mesmo, e perder o sono mesmo pra lutar pelo que é seu. Que neste trono todo ser humano é rei, seja preto, branco, gay, rico, pobre, santo, ateu. Pra ter escolha tem que ter escola, ninguém quer esmola, isso ninguém pode negar. Nem a lei, nem estado, nem turista, nem palácio, nem artista, nem polícia militar. Vocês vão ter que me encolher, se entregar porque ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. a vida deu os muitos anos de estrutura
cultura do humano à procura do que Deus não respondeu. Deu a história, a ciência, a arquitetura, deu a arte, deu a cura e a cultura pra quem leu. Depois de tudo até chegar neste momento, me negar conhecimento é me negar o que é meu. Não vem agora fazer furo em meu futuro, me trancar num quarto escuro e fingir que me esqueceu. Vocês vão ter que acostumar porque Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E tem que honrar e se orgulhar do trono mesmo, e perder o sono mesmo pra lutar pelo que é seu. Que neste trono todo ser humano é rei, seja preto, branco, gay, rico, pobre, santo, ateu. Pra ter escolha tem que ter escola, ninguém quer esmola, isto ninguém pode negar. Nem a lei, nem estado, nem turista, nem palácio, nem artista, nem polícia militar. Vocês vão ter que engolir, se entregar porque Ninguém tira o trono do estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. Ninguém tira o trono do estudar. É isso aí, porque estudar é vida, gente. Nós não podemos ficar na ignorância. Não podemos ficar na ignorância. Estudar é vida. É fundamental que a gente possa entender esse preceito básico, né, do que está acontecendo. Vejam que interessante, empresa de comunicação também indo para o capital financeiro. O banco BGT, ou BTG, Pactual de André Esteves, comprou a revista Exame e a Veja. Agora suas notícias serão direcionadas ao capital financeiro. Com certeza apoiam a reforma da Previdência. Não estranhe ao receber anúncios oferecendo empréstimos online, aluguel de máquina de cartão, investimento em bolsa, etc. Mas o interessante disso tudo é que vocês lembram de que o André Esteves foi aquele preso com o Delcídio do Amaral e solto pelo STF? Lembra? Lá nos inícios lá do tal mensalão, esse cara foi preso porque ele roubava o erário público através do seu banco. Lembram quem criou o banco BTG Pactual? Foi o Guedes, o atual ministro da Economia, que é dono da proposta da reforma da Previdência. Então, agora essa gente está comprando as mídias também. E quem está preso, você sabe também, o único que está preso, injustamente é preso político, é Luiz Inácio Lula da Silva. Este é o Brasil da atualidade, aonde que o bandido está dirigindo a nação brasileira, está dirigindo a economia. Paulo Guedes é empregado de banqueiro. A vida inteira foi isto. Paulo Guedes introduziu e implementou no Chile a capitalização, que destruiu a vida econômica chilena e a sustentabilidade do povo chileno. Os altos índices de suicídio na velhice é por conta da tal capitalização que Paulo Guedes implementou naquele país. Esta é a grande realidade que a gente está
vendo. Mas outras realidades que se confirmam a cada dia é que a justiça negou a apelação ao dono da Havan contra o jornal Classe Extra. Né? Ele entrou na justiça e a justiça deu ação por danos, por danos morais contra a reportagem que denunciava o empresário Luciano Hang por sonegação. E a justiça disse que é improcedente, né? Que a 10ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou por unanimidade uma apelação do empresário catarinense Luciano Hang, dono da rede de varejo Havan, em ação indenizatória ajuizada contra o jornal Extra Classe e o portal extraclasse.org.br. Publicação do Simpro RS, em virtude de matéria publicada pelo veículo em que o empresário foi denunciado por promover a expansão de sua rede de lojas a custas do dinheiro público e por sonegação. Na sentença proferida no dia 25 de abril, os desembargadores do TJRS negaram o provimento à apelação e condenaram o empresário ao pagamento de parte dos custos do processo. A decisão confirma a sentença de primeira instância da 12ª Vara Civil de Porto Alegre, que em setembro de 2018 já havia julgado improcedente as alegações do empresário. A ação por danos morais foi movida pela reportagem Havan, expansão com dinheiro público e sonegação, assinada pelo jornalista Flávio Ilha, publicada em 6 de fevereiro de 2018. Ao negar a apelação, o desembargador relator Jorge Alberto Schneider Pestana concluiu que o jornal e o portal não cometeram erros, nem se excederam no direito de informar ao publicar reportagem vinculando a expansão da rede das lojas Havan, a concessão de empréstimos públicos e a sonegação de impostos. Abre aspas, notícias que, analisadas no contexto em que apresentadas, deram-se no exercício da liberdade de expressão, pois amparadas em relatos da realidade, visto ser de acesso público os dados que indicam que o grupo Havan valeu-se de empréstimos do BNDES, bem como a existência de condenação em 2º grau de jurisdição por fatos que envolviam sonegação fiscal, embora tenha sido reconhecida a prescrição penal pelo STF. Conclui o acórdão. O cara é sonegador, não pagou porque o STF não julgou. Mais uma benesse do STF. E isto prova que a Havan e o Luciano Hung, né, são sonegadores e por isto enriqueceram. Esta é a grande verdade. E mais uma vez, mais uma verdade. A justiça brasileira é benevolente com esses grandes sonegadores. Porque o processo prescreveu. Ele não pagou o que ele devia ao erário público. E continua devendo. E ainda tem mais processos sendo arrolados nas justiças e pela morosidade com que a classe rica brasileira é julgada nesse país, os processos se encerram por decurso de prazo e eles acabam não pagando. Isso também é transferência de recurso público para a burguesia brasileira. Esta é a grande verdade. Mais uma música e a gente já volta aqui no nosso Debates e Opiniões.